Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet. Muito bem-vindo ao projeto Motivarei. Você que já é inscrito no canal, né? O pessoal que já faz parte do projeto, sempre crescendo, aí todo dia chegando gente nova. Você que ainda não se inscreveu no canal, mas chegou até aqui, né? Com certeza você veio pelo título, né? Pela thumbnail, que esse também é um dos intuitos também daqui do projeto, que é o comentário, né, das lições bíblicas, né, que é um auxílio também para os alunos e também para os professores, né, da escola dominical. Então, nós estamos aí no nosso segundo trimestre de 2023. O tema da lição, né, em si, né, todo do trimestre é o relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então esse é o tema geral da lição do segundo trimestre de 2023, tá? A lição, né, que a gente vai fazer aqui vai subir aqui o nosso comentário, é a lição de número 7, 14 de maio de 2023, né? Esse vídeo ele teria que ser subido 7 dias antes, né? Mas o próximo, na semana que vem, na próxima, no dia 8, ele vai subir, né, 7 dias antes, né, que é o correto, né, uma semana antes da lição, para dar tempo de fazer a divulgação do vídeo, né, de chegar, né, até quem tem que chegar, né, das pessoas que precisam, né, do conteúdo. A lição 7, de 14 de maio de 2023, diz o seguinte: o relacionamento entre nora e sogra. Texto áureo. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, tá? Então, se você que não tem a lição, eu vou estar sempre falando as referências, e aí você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, né? Tanto para as lições aqui da EBD, como também para as aulas, né? Para as lições bíblicas. Eu sempre incentivo a estar usando a João Ferreira de Almeida, né? Que é para fazer que é a mais comum, né? A mais usual, né? Geralmente as pessoas sempre têm, né? A tradução mais comum. Se você tem a lição, né, o texto em que nós vamos fazer a leitura, você vai acompanhar. E com o seu caderno você vai fazendo as anotações. O modelo é o mesmo, né? Até na escola dominical também eu procuro levar meu caderno, levo minha caneta para fazer as anotações ali, que são pertinentes também para eu poder aprender mais, né, com os professores, e também para eu poder estar dando a minha contribuição positiva na lição e durante a aula. Por isso que é importante. A pré-aula é importante para você. Já entender, chegar no domingo de manhã, já ter uma noção, né, do ensinamento, saber qual que é o texto áureo, qual que é o texto base e o tema da lição. O aluno, quando ele chega na escola dominical, ele já tem por obrigação saber qual que é o texto áureo, né? De preferência ele já ter meio que conseguindo recitar ele, saber onde, ou pelo menos onde que está escrito o tema, né, da lição, né, e saber qual que é o texto base. Isso aí, e ter feito as leituras semanais é importante, porque vai dar um complemento. Quando chegar na aula, você já consegue absorver muito mais, né, o ensinamento, né, e consegue também contribuir de maneira positiva. Então, todo mundo que tem condição de fazer a leitura semanal, de estudar a lição antes do domingo, é importantíssimo você fazer isso, porque você vai estar contribuindo de uma maneira muito positiva, né, pro andamento da aula. E também vai estar vai enriquecendo, né, a aula, né, com os comentários positivos, né, dentro do contexto lição. Mas acontece também em alguma introdução, né, alguns professores dão permissão para alguns alunos comentar alguns testemunhos que acabam se encaixando dentro do texto, né? E é importante, né, essa interação, porque acaba ajudando, né, ajudando todo mundo, ajudando todos
que estão presentes, né? Geralmente em algumas igrejas, né, a cooperação em escola dominical ela é bem vaga, né? Bem, as pessoas não vão muito. Se você se enquadra aí, né, nessas pessoas que vão pouco à escola dominical, você não sabe o que você está perdendo, porque a escola dominical ela que deu muita base, né? Uma base muito grande, né? Tanto para mim, né, para o meu conhecimento, quando eu participava da escola dominical das crianças, meu pai e minha mãe me levavam, então isso me ajudou bastante, né, aí formar, né, o meu conceito de cristão, né, a minha base, né, de cristianismo, né. E eu costumo dizer também que as lições bíblicas, elas nada mais são do que células de formação de uma escola teológica, né, básica, porque acontece, nós temos ali, todo mundo que estuda a Bíblia, ele é um historiador. Todo mundo que faz a leitura constante da Bíblia diariamente, você é um teólogo, né? Porque você está estudando a Bíblia, né? Você está fazendo ali, a palavra teólogo significa teo é Deus, né? E logos, né? Palavra, né? Teologia, teo é Deus, o grego, né? E logia é estudo, né? Então, teologia, né? É a pessoa que está estudando, né, sobre Deus, né? Existe também um estudo científico, né, do meio secular, que se você se dedica 1 hora por dia durante 3 anos, né, aí você se torna um especialista naquilo ali. Então tem muita gente que às vezes se menospreza, né, acha que não, de repente não conseguiu ali o seu certificado, ou não se formou, se, né, então tem o seu certificado teológico, né, ou então não conseguiu fazer uma faculdade, e aí ela se menospreza, né. Eu mesmo, né, eu me matriculei, né, por 2 vezes, né, tanto no sistema tradicional, né, presencial, como no sistema à distância, EAD, né. Então, só que não concluí também, né? Não concluí, né? Mas sempre procurei fazer porque por outras questões acabei não concluindo. O curso teológico, né? E a faculdade de teologia, né? A EAD foi a psicologia pastoral e o curso, né, introdutório, né, da teologia, né? Quando eu era mais jovem, me matriculei, né? E não concluí o curso, né? Mas apesar de tudo que eu aprendi lá, né, me ajudou muito. Mas, né, o que eu recomendo é todo curso que você começar, você terminar. O presencial também, que eu me matriculei também, quando tinha 19 anos também, comecei também, não concluí, né? Naquela época tinha toda uma questão também de mobilidade de um lugar para o outro. Depois, quando teve a questão da EAD, comecei também, não terminei, né? O que eu agora, né, já está nos meus propósitos, né, para iniciar novamente a faculdade teológica e concluir, terminar, porque a gente sabe que é importante você estar com o curso na mão, porque tem lugares que você precisa, né? Você vai precisar estar com a certificação, né? Tem púlpitos que você não tiver com a certificação, você não sobe, então é importante, né? Não deixa de ser uma credencial, né? Uma certificação, né? Mas isso o fato de eu não ter concluído, né, não me coloco também o curso de Direito também, que eu comecei também, não terminei, o curso de bacharelado em Direito. Então é só um pequeno testemunho, né, de coisas para você que de repente que comece e não termina, começa e não termina, foque, comece e termine, porque hoje mesmo, se eu tivesse terminado tudo que eu comecei lá atrás, hoje algumas coisas, alguns detalhes da minha vida serão diferentes, né. Então, você que acompanha, né, que de repente você gosta da maneira que a gente faz a exposição daqui dos textos, né, você que acompanha aí todo o processo aí do projeto, então não desanima não, né, porque eu também não desanimei, né, mesmo aí o fato de não ter concluído a faculdade teológica não me impediu, né, de começar o projeto, né, e de levar, né, o conhecimento e o desenvolvimento e também aí ter o ensinamento da palavra de Deus, né, que eu tenho percebido pelos comentários que o pessoal tem gostado também da maneira que a gente tem trazendo a exposição, né, e também as revelações dentro, né, do Códex Bíblico, né, do cânon sagrado, né, do Gênesis. Ainda a gente não entramos ainda nas aulas no Novo Testamento, estamos aí atidos no Antigo Testamento, principalmente nos livros históricos, né, que é a minha especialidade, e estamos focados nele, né. Mas isso é só uma introdução, né, para você e um incentivo, né, você que parou, volte, né,
E o fato de você não ter terminado, isso aí não coloca você como inferior, né? Nem dentro da casa de Deus e também nem dentro aqui do projeto, né? O importante é você fazer é importante você ser autodidata, né? Apesar que você não passou aí pela universidade e não teve nenhum professor que te atestou, né? O teu conhecimento, né? Você hoje em dia você consegue buscar as formações, né? Tanto aqui no projeto, né? De preferência aqui no projeto, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Cada aula é uma célula de formação. E essa célula de formação ela é exclusiva, né? Ela fica dentro dos parâmetros, né? Da lição, né? Então eu só saí mesmo do texto para dar esse testemunho aqui para ajudar você que de repente está desanimado, né? Mas a gente vai seguir dentro da grade curricular aqui da lição, tá? Que é o intuito desse vídeo é isso daí, é ajudar, fazer uma pré-aula expositiva, né? Verdade prática, verdade prática. Você que tem a lição, acompanha. Você que não tem a lição, então você separa aí, já separa o seu caderno, a caneta azul e a caneta vermelha. A caneta azul para você anotar o que é pertinente e a caneta vermelha para você fazer as marcações. O que você vai fazer? Eu vou ler a verdade prática pausadamente, então não vai dar para você anotar. Você pode pausar aí também o vídeo e anotar, porque aí se você não tem a lição, então é bom você fazer mais anotações para te ajudar. O texto áureo, a gente já leu ele, está no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 16. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Verdade prática, ela é rápida, ela é sucinta, ela vai direto no tema, né? No tema da lição, que é o relacionamento, né? Entre nora e sogra, né? Então, para o mundo, né? Para o mundo secular, né? Para as pessoas, né? E até muitas brincadeiras que as pessoas fazem, né? O genro, a minha sogra mora 1.500 quilômetros, a minha sogra mora longe. Então teve até um pastor que fez uma brincadeira esses dias, a igreja até riu, né? A minha sogra é uma benção porque ela mora a 1.500 quilômetros, né, daqui, né? E claro que ele falou brincando, né? Foi uma forma de descontração. Mas quando o homem ele se casa com a mulher, né? Eu também eu já fui casado, né? Hoje eu sou divorciado, né? E tive a experiência do casamento, né? Também o casamento ele não tive problemas com sogra, né? A falecida, né? A sogra faleceu, hoje ela é falecida. Mas no período que eu conheci ela, né? No período do namoro, né? Lá namorando com a filha dela, tinha um bom relacionamento. Isso é muito importante, né? Porque se o genro ele tem um relacionamento negativo com a família, com a mãe, com o pai, ou então da pessoa que você pretende casar, né, da futura esposa, da futura noiva, você já está negando as raízes familiares já, porque ali ela confia muito, ali, tanto a questão da mulher como o homem, né? Vamos dar um exemplo ao jovem que está buscando casamento agora, né? Focar nisso. Aí o jovem tá namorando com a moça, só que ele não gosta da mãe, né? Não tá problema com a mãe, tem problema com o pai, não tem uma boa comunicação. Isso aí vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar aí, porque, um exemplo, o cristão, né? Nós entendemos que o casamento, ele é um só, ele é pro resto da vida, né? Então, a pessoa que ela tá procurando, né? O relacionamento, o casamento, e de repente ela tá com a pessoa, né? O homem se envolve com a moça. Ele vai tirar ela do lar da família dela e do seio da família dela. E já logo no início já tem uma dificuldade, já não consegue já ter um entrosamento com o pai, não tem um entrosamento com a mãe, né? E vai ficar muito difícil ali até mesmo para estabelecer uma questão de confiança dentro desse relacionamento, porque a primeira referência de cumplicidade, né? A primeira referência desde a infância, né? De ter ali de proximidade emocional, né? De estabilidade sentimental, né? Principalmente, né? Da parte feminina, ali são os pais, né? Que passam aquela segurança, né? Para a mulher, né? Da parte da infância, da adolescência, né? Até chegar na fase adulta, né? Que é o momento que a pessoa está preparada para iniciar aí um relacionamento, um namoro cristão e levar aí um casamento, né? Que seja
para a vida, né? Em outro momento a gente vai estar falando sobre divórcio também, né? Abrindo um parênteses aqui na lição. Em outro momento a gente vai estar falando sobre a questão do divórcio, né? Mas a gente vai focar aqui na questão do, do, do casamento, né? E o casamento à luz da Bíblia, né? Que a gente tem que procurar pregar a verdade como ela é, né? Independente, né? Dos erros, né? Do seu passado, ou como aconteceu, né? Lá atrás, né? Das escolhas erradas, né? Eu também, né? Por isso que eu abri outro parênteses também, né? E comentei, né? Falei acerca do meu casamento que não deu certo, né? Que não deu certo porque por negligência minha também, estava fora da casa, fora da igreja, né? Então eu acho que é importante ficar bem claro, né? Tem mesmo que de repente aparecer essa lição, né? A gente vai fazendo os comentários e de repente algum conhecido, né? Que conhece a minha história, né? E outra que a minha história também, ela é um livro aberto, né? Tá tudo na internet, né? Sempre tive o costume de gravar tudo, né? Os últimos 4, 5 anos aí eu publiquei tudo na internet, são mais de 1000 vídeos, né, que eu subi. Então tem meu testemunho completo, tem história de vida, tem fazendo muitas coisas erradas aí no mundo aí também, né. De manhã o Espírito Santo me incomodou aí, né, que na madrugada eu tava buscando a Deus e de manhã me veio uma inspiração para gravar o testemunho, né. Então eu já comecei aqui a escrever, aqui, organizar as ideias, né, eu vou subir também o meu testemunho de vida. E ele vai ficar aqui salvo aqui no projeto para edificação, né, da vida das pessoas, né. Essa semana eu participei de um culto aqui na minha igreja à tarde da bênção, né? Eu tive oportunidade ali, contei ali por uns 5 minutos ali o final do meu testemunho, né, que é a parte bonita, né, que é a parte quando a gente tem a redenção e é salvo, né, e reescreve, o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida, que volta, né, para o livro da vida, que é o momento que a gente faz a reconciliação, que a gente volta para o Senhor e abandona, né, a vida errada, né, ali o que eu estava fazendo, né. Então quando vivendo ali a repercussão ali que dentre os irmãos ali, né, as pessoas ali, o Espírito Santo me tocou para gravar o testemunho completo, né. Então a gente vai contar todo o testemunho, né. Eu acredito que vai dar umas 2 horas de testemunho, de gravação. Eu já comecei a escrever para poder organizar as ideias, né, para não ficar nada de fora. Poder contar todas as minhas experiências, as experiências de vida, a minha experiência quando eu saí da igreja, o porquê, né, quando eu saí, né, a minha experiência dentro do candomblé, dentro com Kardec, né, comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e até mesmo a minha experiência, o meu envolvimento, né, com o satanismo lavoriano, né, que até algumas pessoas, alguns vídeos que eu gravei, né, falando quando eu realmente procurei, né, esse caminho, né, porque eu achava que eu não tinha mais a ver com a igreja e com Deus, então eu queria me especializar, né. Então foi a leitura do Lemegeton, o Caibalion, né. Então eu tinha comprado também o livro de São Cipriano, participei de missas negras, né, diferenciado, né, entrei nesse assunto mais para dar um gancho, né, para o testemunho, tinha que voltar para a lição já. E tudo isso aí, né, vai estar no testemunho, tá? Mas a gente vai voltar para a lição aqui, e é importante, né, que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que ainda não curtiu aí, já curte, ou deixa seu comentário positivo, negativo, né, que é importante, beleza? Leitura diária, ó, na segunda-feira, anota aí, tá? Levítico capítulo 26, 18 ao 20. Ele vai falar sobre a disciplina de Deus para com o seu povo. Na terça-feira, Romanos capítulo 8, versículo 28. Os acontecimentos contribuem para o bem. Quarta-feira, Romanos capítulo 8, verso 31. Deus está a favor do seu povo. Quinta-feira, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 17. Na família é preciso viver pela fé. Sexta-feira, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. A pobreza nos legou riquezas gloriosas. Sábado, Mateus capítulo 1, do verso 3 ao 6. Ruth encontra-se na genealogia de Jesus. Voltar a recapitular novamente para a gente trazer a nossa mente de volta para a lição, né? Se você pegou aí no meio do vídeo, né? Que agora são
19 minutos aí, né? Então praticamente a lição, né? Eu vou deixar anotado, eu vou deixar a minutagem bem no, no título do texto, vai ficar a minutagem, né? Que aos 20 minutos, né? 20 minutos começa a lição em si, né? Foram 20 minutos praticamente aí de introdução, né? Entre texto áureo, né? Contei aqui um pouquinho de testemunho, né? Coisas que a gente vai trazer aqui para o projeto. Então agora eu vou deixar a minutagem marcada. A partir dos 20 minutos inicia a lição propriamente dita, né? E agora eu vou fazer de tudo para tentar não sair da lição do texto, né? Então, se você quiser assistir todo o comentário, toda a introdução, você começa aí no minuto 1, né? Agora, se você quiser ir direto para a lição, então a partir de 20 minutos. Você roda 20 minutos no vídeo, aí já vai dar para você começar direto na lição. De repente você só quer ir direto para a lição, tá? Então, você que começou agora aqui comigo, né? Que pulou a introdução. Então, a lição é o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu já fiz a leitura, tá? Aí se você quiser fazer a leitura, você faz a leitura agora. Dá um pause agora e começa e faça a leitura. A gente vai fazer aqui a leitura bíblica em classe. Ruth no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, versículo 8, e do versículo 12 ao versículo 14, tá? Pausa, volta, anota aí, e se você não tem a lição, aí você abre a tua Bíblia, beleza? Vou repetir, Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao 5, o versículo 8, o versículo 12 ao 14. Diz assim a leitura bíblica em classe, tá? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém e de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usasse com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando disse, tenho esperança, e eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O texto ele conta a história aqui, né, de Orfa e de Ruth. E a sua sogra era Noemi, né? Orfa aqui, né, no momento ali do entendimento aqui do discurso, né, de Orfa, de Noemi, né? Orfa ela vai e beija a sogra, mas Ruth não é só, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Ela está despedindo as duas mulheres para voltarem, né, para casa dos pais, mas Ruth tinha se apegado a ela. Você que tem aí a sua lição, eu vou fazer uma leitura que é o complemento da lição de mestre, e eu vou ler o complemento todo.
Você que tem a sua lição de mestre acompanha com a gente, e você que não tem, o que você achar pertinente, né? Lembra do caderno? Você vai anotando, tá? Os hinos da harpa cristã que são sugeridos para essa aula é o hino 83, o 400 e o 546, né? Para fazer a liturgia da lição, né? Que sempre antes da aula é feito, cante-se o louvor, né? Da harpa cristã. O plano de aula, introdução. Diante do estigma cultural do relacionamento com as sogras em nosso país, comumente motivo de piadas, mesmo entre os evangélicos, pode soar inusitado que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Esta lição torna-se, portanto, uma excelente oportunidade para repassarmos estes paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática. Procure empreender o contexto diverso entre os seus alunos, já que, para muitos, a figura da sogra pode ser como a de uma segunda mãe, enquanto para outros, no entanto, pode representar algo problemático e até pesaroso. Conduza a sua classe a refletir sobre os fatores que estabelecem essa dinâmica, independentemente de como seja tal relação. Que lições podemos extrair para as nossas vidas desse que é um dos mais lindos exemplos de bom relacionamento entre sogra da história. A lição do professor, ela vai dar uma dica, né, para você que é professor, a interagir com o aluno. É importante fazer que ele participe, porque durante o momento de você ler a lição é agora, que você está na sua casa, está aqui acompanhando aqui a pré-aula comigo, e acompanhando a lição, né, e fazendo as anotações. Durante a aula, né, nós queremos entender que o aluno fez a leitura, mas a verdade é que a maioria não leu. Então, por isso que é importante fazer a leitura bíblica e fazer a leitura, depois a gente vai chegar na parte da introdução da lição dos alunos. É importante fazer a leitura com eles, né? Faça a leitura, leia a lição com eles, né? Tem alguns professores que eles fazem a seguinte técnica, para já ir introduzindo, né, os alunos, né, dá uma olhada na sua classe, ver quem que já tem uma melhor leitura, né, de repente tem alguém ali que tem uma melhor leitura entre os jovens, né, já vê, ó, você vai me ajudar na leitura, e coloca eles para ler em trechos, não fica você só lendo, né, porque aí você já leu, né, então você faz a introdução. Nas partes que vão ser feitas as leituras, pede para um aluno que tem a lição para fazer o complemento da lição, para fazer a leitura. Enquanto ele vai fazendo a leitura, você está observando o que ele está lendo, a classe vai ficar mais atenta, né? Porque vai ter essa interação, e aí você começa a refletir, né? A pensar no seu próximo dizer, né? Porque a aula, queira ou não, você vai construindo a aula durante o desenvolvimento da aula, né? A escola bíblica, assim como uma escola, uma aula na faculdade, como uma aula na escola, você que é professor, né? Você que dá aula, né? Já tem costume em dar aulas, você percebe que a aula você vai construindo ela, né? Por mais que você já conhece o assunto, você já domina o assunto, as classes elas são diferentes entre si, então muda, né? Os alunos são diferentes, têm pensamentos diferentes. E é importante porque você estimula. Então você deixa ali um trecho, usa o aluno para ler um trecho. Vamos estar fazendo a leitura. Fulano, lê para mim começa a ler para mim a partir desse parágrafo. Que nem na escola, pede pro seu aluno aí da EBD ler, fala, coloca de pé e lê pra gente. Aí vai lendo, aí ele vai lendo, tal, e fala, só até aí você marca. Aí depois você faz um outro aluno. Obrigatoriamente todos acabam participando, né? Todos que têm lição vai participando, né? E queira ou não, o que acontece? As perguntas, uma coisa interessante. Agora isso aqui é para você ajudar o seu aluno a fixar a lição. Você, depois que você já leu, já estudou a lição, você já fez a pré-aula, as questões, você já sabe a resposta. Então o que você vai fazer? Dentro do texto, você vai grifar aonde se encontram as respostas das questões daqui da lição. E aí quando o aluno estiver lendo aquela parte do texto que é referente à questão, que é referente à pergunta, aquele aluno que leu,
Aí você subliminarmente, sem falar que agora é hora de questionário, não. Subliminarmente você faz uma pergunta, né? Porque todo mundo vai estar focado ali agora e eles não vão imaginar que você pegou a mesma pergunta do final. Por quê? Porque é para ajudar a fixar. Porque a proposta da lição, no final, o que é a pergunta, o questionário? É para que a pessoa venha a fazer o resumo mental para ver o que ela aprendeu. Porque a finalidade da lição é passar o conhecimento para o aluno, né? É ceder o conhecimento textual, né, para o aluno, para ele aprender, para ele absorver o maior número de informação. Isso aqui é um método, né, que é usado, né, dentro da neurolinguística, né, e também em PNL, né, em programação neurolinguística, né, PNL. Para quê? Para ajudar a fixar. Então você vai usando, você não fala que agora é essa questão, ou então você fala, você não vai dar esse alarme, essa questão, aqui está a resposta da questão tal, não, quer se questionar é no final, mas você já sabe que a parte que acabou de ler é a resposta da pergunta número 1, aí esse é a pessoa que leu, ele leu, então você não vai perguntar para ele, você vai perguntar para essas pessoas. Fazer uma pergunta aqui para a classe, aí perguntar, quem que foi Noemi? Aí acabou de ler o texto. Daí vamos falar, pô, Noemi foi a sogra de Ruth de Orfa, né? Aí de repente para outra pergunta, até mesmo você pode formular outras perguntas, né? Mas sempre solte a pergunta, fale com outras palavras, né? Aquela que for baseada no questionamento final. Por quê? Porque aí você vai estar exercitando, as aulas vão ficar gravadas e quem constrói a aula é o professor e o aluno, né? Não adianta você só ir, né, e só fazer o comentário da lição é aqui agora, no pré-aula. Lá você vai ter que fazer a aula, construir a aula. Se você não construir a aula, seu aluno não vai aprender. Ele vai entrar, ele vai acompanhar a lição e ele vai embora e ele não vai ter absorvido nada. Então é importante você acompanhar a leitura agora aqui e vai anotando as técnicas. Quando você chegar na aula, você precisa construir a sua aula. Então a aula é diferente de um culto comum. Um culto comum, né, dentro da liturgia, dá-se as oportunidades pré-estipuladas, né, e não tem ali espaço dinâmico para que as pessoas levantem a mão. Então todo início de aula você precisa deixar bem claro que é uma aula, que é uma classe, né? E ali não está acontecendo um culto, mas ali está acontecendo uma aula. Então todos têm a liberdade de levantar a mão, né? Levanta a mão para tirar dúvida. E aí passa as regras também, né? Tem uma pergunta por vez, né? Para a pessoa não tomar todo o tempo da aula. Questionamentos que tem a ver com a lição, né? É importante. E já vai suscitando no meio da lição os questionamentos, para você trabalhar já a mente do aluno, para o aluno já fixar o entendimento da questão, né? Então no final ele vai estar apto a responder aquelas questões. No final também, uma coisa bem importante, antes de você chegar na conclusão, cada vez que você for terminando os tópicos, né, fazer um micro resumo mental, né? Você já deixa o seu resumo pronto lá, e aí você no final terminou um capítulo.